Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje falaremos sobre depressão, a dor silenciosa do século XXI. A depressão é uma das condições de saúde mental mais prevalentes no mundo contemporâneo. Apesar de não ser uma doença recente, ganhou contornos alarmantes na era moderna, tornando-se um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI. A silenciosa, muitas vezes invisível aos olhos, essa condição atinge milhões de pessoas em todas as faixas etárias, gêneros e classes sociais, afetando não apenas o indivíduo, mas também seu entorno familiar, social e profissional. O que é depressão? A depressão é um transtorno mental caracterizado por uma tristeza persistente, perda de interesse ou prazer nas atividades do dia a dia, alterações no apetite e no sono, fadiga constante, sentimentos de culpa ou inutilidade, dificuldade de concentração e, em casos graves, pensamentos suicidas. Diferente da tristeza comum, que é uma emoção natural diante de perdas ou frustrações, a depressão é duradoura e incapacita o indivíduo para atividades rotineiras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 280 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Ela é a principal causa de incapacidade no mundo e contribui significativamente para a carga global de doenças. Causas e fatores de risco. A depressão não possui uma causa única. Trata-se de uma condição multifatorial, em que fatores biológicos, psicológicos e sociais interagem de maneiras complexas. Dentre os principais fatores de risco destacam-se: 1. Genética e biologia. Há evidências de que a depressão pode ser hereditária. Pessoas com histórico familiar de depressão têm maior probabilidade de desenvolver a doença. Além disso, desequilíbrios químicos no cérebro, especialmente relacionados aos neurotransmissores serotonina, dopamina e noradrenalina, estão associados a transtorno depressivo. 2. Eventos traumáticos e estressores. Experiências traumáticas, como o abuso físico, emocional ou sexual, perdas significativas, separações, desemprego ou doenças crônicas, podem desencadear depressão. 3. Ambiente e estilo de vida. Ambientes tóxicos, estresse crônico, isolamento social, má alimentação, sedentarismo e uso abusivo de álcool ou drogas são elementos que aumentam o risco de desenvolver depressão. 4. Aspectos psicológicos: baixa autoestima, perfeccionismo excessivo, traços de personalidade mais introspectivos ou autocríticos e dificuldades de enfrentamento podem tornar uma pessoa mais vulnerável à depressão. Tipos de depressão. A depressão não se apresenta de forma única em todos os indivíduos. Existem diferentes formas do transtorno com sintomas e intensidades variados. Os principais tipos incluem: 1. Transtorno depressivo maior é a forma mais comum e severa de depressão. Caracteriza-se por episódios de tristeza profunda e persistente, perda de interesse, alterações no apetite e sono, fadiga e pensamentos negativos. Os sintomas precisam durar pelo menos 2 semanas e impactar significativamente a vida da pessoa. 2. Distimia é uma forma crônica de depressão, com sintomas menos intensos, mas mais duradouros, podendo persistir por anos. A pessoa pode parecer funcional, mas vive com sentimentos constantes de desânimo e baixa autoestima. 3. Depressão pós-parto afeta mulheres após o parto e está relacionada às mudanças hormonais, emocionais e físicas do período pós-natal. Vai além do baby blues e pode comprometer seriamente o vínculo mãe-bebê se não for tratada. 4. Transtorno afetivo sazonal relaciona-se a mudanças nas estações do ano, especialmente o outono e o inverno. A redução da luz solar pode impactar o ritmo biológico, afetando o humor e os níveis de energia. 5. Depressão psicótica. Caracteriza-se pela presença de sintomas depressivos intensos acompanhados de sintomas psicóticos, como delírios e alucinações. É uma condição grave e requer tratamento psiquiátrico imediato. Sintomas da depressão. Os sintomas da depressão podem variar, mas os principais incluem: tristeza profunda e persistente, perda de interesse por atividades antes prazerosas, alterações no apetite, insônia ou sono excessivo, fadiga, constantes sentimentos de culpa, inutilidade ou desesperança, dificuldade de concentração, agitação ou lentidão motora, pensamentos de morte ou suicídio. Vale destacar que em crianças e adolescentes, os sintomas podem se manifestar de maneira diferente, como irritabilidade, isolamento, quedas no desempenho escolar e comportamentos agressivos. Diagnóstico. O diagnóstico da depressão é clínico, ou seja, baseado na avaliação de um profissional da saúde mental, como um psicólogo ou psiquiatra. Ele considera a duração, a intensidade e o impacto dos sintomas na vida do paciente.
Questionários padronizados, como o Inventário de Depressão de Beck e a Escala de Depressão de Hamilton, também podem ser utilizados como ferramentas auxiliares. É importante destacar que não existe um exame de sangue ou imagem que comprove a depressão. No entanto, exames laboratoriais podem ser solicitados para descartar outras causas físicas dos sintomas, como disfunções hormonais, tratamento. A boa notícia é que a depressão tem tratamento. Embora seja uma condição séria, muitas pessoas conseguem alcançar a recuperação e levar uma vida plena com suporte adequado. O tratamento geralmente envolve 1. Psicoterapia. A terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens mais eficazes no tratamento da depressão. Outras formas de terapia, como a interpessoal, humanista e psicodinâmica, também podem ser indicadas, dependendo das necessidades do paciente. 2. Medicação em casos moderados a graves. O uso de antidepressivos pode ser necessário. Os medicamentos mais comuns são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. A prescrição deve ser feita por um psiquiatra e o uso deve ser monitorado de perto, especialmente no início do tratamento. 3. Mudanças no estilo de vida, atividades físicas regulares, alimentação balanceada, sono adequado e práticas de relaxamento podem ser aliados poderosos no combate à depressão. 4. Suporte social. À rede de apoio, família, amigos, grupos terapêuticos é fundamental. A solidão e o isolamento podem agravar o quadro depressivo. 5. Outros tratamentos. Em casos refratários, em que os tratamentos convencionais não surtem efeito, pode-se recorrer a outras abordagens, como a estimulação magnética transcraniana ou a eletroconvulsoterapia, sempre sob orientação médica especializada. Estigma e invisibilidade. Apesar dos avanços na compreensão da depressão, o estigma ainda é um obstáculo significativo. Muitas pessoas relutam em buscar ajuda por medo de serem julgadas, rotuladas ou incompreendidas. A ideia de que depressão é frescura ou falta de força de vontade ainda está presente no imaginário coletivo, dificultando o diagnóstico precoce e o tratamento. Esse estigma também pode ser interiorizado pelo próprio paciente, levando ao sentimento de culpa e vergonha. A desconstrução desses mitos é essencial para promover uma sociedade mais empática e informada sobre a saúde mental. Tá gostando do vídeo? Então nos ajude se inscrevendo no canal e deixe também seu like. Voltamos ao nosso assunto. Depressão e suicídio. A relação entre depressão e suicídio é profunda. Estima-se que mais de 90% dos casos de suicídio estejam ligados a transtornos mentais, principalmente a depressão. Por isso, é fundamental que os sinais de alerta sejam levados a sério. Frases como "a vida não faz mais sentido", "seria melhor se eu não estivesse aqui", ou mudanças drásticas de comportamento merecem atenção imediata. Falar sobre suicídio não estimula o ato. Ao contrário do que se pensa, conversar, acolher e buscar ajuda especializada são atitudes que podem salvar vidas. Depressão na infância e adolescência. Cada vez mais se reconhece que crianças e adolescentes também sofrem com a depressão. Muitas vezes, os sinais passam despercebidos pelos adultos ou são confundidos com birra ou rebeldia. Irritabilidade, isolamento, alterações no sono e apetite, queda no rendimento escolar e automutilação são indícios que merecem atenção. A pressão por desempenho, o bullying, o uso excessivo das redes sociais e a falta de diálogo familiar são fatores que têm contribuído para o aumento dos casos entre jovens. Depressão no ambiente de trabalho. A depressão é uma das principais causas de afastamento do trabalho no Brasil e no mundo. A chamada doença da alma afeta diretamente a produtividade, o engajamento e o clima organizacional. Burnout, assédio moral, jornadas excessivas, metas inatingíveis e ambientes tóxicos são fatores que contribuem diretamente para o adoecimento mental dos trabalhadores. Muitas vezes os sinais de depressão são ignorados ou mascarados como falta de motivação ou baixo desempenho, quando na verdade refletem um sofrimento psicológico real. Empresas e instituições estão cada vez mais sendo chamadas à responsabilidade de promover ambientes de trabalho saudáveis, com políticas de apoio psicológico, programas de saúde mental e ações que valorizem o bem-estar dos colaboradores. O investimento na saúde emocional dos funcionários não é apenas uma questão ética, mas também estratégica, uma vez que colaboradores saudáveis são mais produtivos e engajados. O papel da sociedade na prevenção e no cuidado. A depressão é um problema de saúde pública que exige uma abordagem coletiva. A conscientização, o combate ao estigma e a ampliação do acesso a serviços de saúde mental são medidas fundamentais. A escola, a família, a mídia e os profissionais de saúde têm papéis essenciais na prevenção. Identificação precoce e encaminhamento adequado dos casos. Educação emocional desde a infância. Espaços seguros para o diálogo sobre sentimentos e sofrimento e campanhas informativas são ferramentas importantes para construir uma sociedade mais empática e preparada para lidar com o sofrimento psíquico. Caminhos para a superação.
embora a depressão possa parecer um túnel escuro e sem fim. É importante destacar que a recuperação é possível. Muitas pessoas que enfrentam a doença relatam que, com o tratamento adequado e apoio emocional, conseguem retomar suas vidas, redescobrir interesses e desenvolver um novo sentido para a existência. A superação da depressão raramente é um processo linear. Envolve altos e baixos, recaídas, aprendizados e, sobretudo, paciência e acolhimento. Cada passo dado em direção ao autocuidado, por menor que pareça, é um avanço importante. A importância do acolhimento. Quando alguém revela que está sofrendo de depressão, a resposta do outro pode ser decisiva. Escutar sem julgamento, oferecer apoio, validar o sofrimento e encorajar a busca por ajuda profissional são atitudes que podem fazer uma enorme diferença. Frases como "isso é só uma fase", "você precisa ser mais forte", ou "tem gente em situação pior", não ajudam menos. Ao contrário, podem agravar o sentimento de inadequação. O acolhimento não exige grandes discursos, mas sim presença, empatia e compreensão. Reflexo final. Vivemos em uma era de avanços tecnológicos, conectividade e informação instantânea. Paradoxalmente, nunca fomos tão solitários, sobrecarregados e emocionalmente exaustos. A depressão, nesse contexto, não é apenas uma condição médica, mas também um sintoma de desequilíbrios sociais e culturais mais amplos. Falar sobre depressão é um ato de coragem e de transformação. É reconhecer que todos somos vulneráveis e que a saúde mental deve ser tratada com a mesma seriedade que a saúde física. É romper com o silêncio e dar voz a uma dor que, embora invisível, é real e que pode ser curada. Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, não hesite em procurar ajuda. Profissionais da saúde mental estão capacitados para oferecer o suporte necessário. Você não está sozinho. E, acima de tudo, há esperança. Obrigado por assistir nossos vídeos. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais!